Vendaval registrado na tarde de ontem assustou comunidade criciumense. Um novo tratamento que está sendo testado no Reino Unido vai permitir que as mulheres demorem 20 anos a mais do que o normal para entrar no período da menopausa. A reunião entre lideranças da região e secretário de Infraestrutura de Santa Catarina teve o objetivo de encaminhar soluções para que o projeto do Porto Seco saia do papel. Inicia a terceira etapa das obras de revitalização do Parque Centenário. E no esporte, as notícias do Tigre, que no sábado vai para o tudo ou nada contra o São Bento de Sorocaba. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um forte vento seguido de uma pancada de chuva assustou moradores de Criciúma na tarde de ontem. A nossa equipe de reportagem foi conversar logo cedo com o coordenador da Defesa Civil para que o mesmo avalie os estragos causados na cidade. Confira. O tempo aberto no início da tarde dessa terça-feira foi substituído por nuvens carregadas e temporal na região sul do estado. O vento forte chegou a causar alguns estragos. Em toda a região, a Defesa Civil monitorava os modelos meteorológicos e estava preparada para as mudanças no clima. Foi um evento que a gente já vinha através de um aviso meteorológico, através do nosso meteorologista da Ipagre-Ciram, no qual já tinham emitido esses alertas via site, via e-mails, conversado com os próprios coordenadores da região, no qual a gente passaria por essa situação. Alguns municípios tiveram um evento um pouco mais forte, outros passaram com menor intensidade, mas tínhamos essa previsão dessa tempestade que estariam chegando ali início de tarde e final de tarde. Estávamos já preparados para esse tipo de trabalho, né? As equipes já estavam de prontidão e a gente estava fazendo um monitoramento e acompanhando para ver se essa intensidade se aumentava ou se diminuía. O temporal foi forte em todo o sul do estado e causou mais estragos nos municípios do litoral, mas Criciúma também registrou ocorrências. A Defesa Civil trabalhou principalmente na retirada de árvores e placas que caíram sobre vias e residências. Na região de Criciúma tivemos algumas ocorrências registradas devido ao vento que chegou ao registro de 45 a 65 km por hora, são as rajadas, no qual tivemos algumas ocorrências com quedas de árvores em via pública e outras em residências. Todas elas sem vítimas, foram tranquilas. A gente atendeu em parceria com a Fundação do Meio Ambiente, a FANCRI, com a equipe de resposta deles e junto com o Corpo de Bombeiros e a Diretoria de Trânsito, que nos auxiliou em vias públicas, ali fazendo no desvio do trânsito, E também hoje pela manhã a gente atendeu algumas ocorrências no bairro Quarta Linha, quedas de árvores também em córregos, a gente fez essa limpeza, porque hoje nós temos essa previsão novamente, um aviso meteorológico de pancadas de chuvas de média, moderada até forte, dependendo da região, no qual poderão ocorrer temporais com granizo, com vento novamente na região sul. O coordenador da Defesa Civil de Criciúma reforça que os modelos meteorológicos mostram a formação de temporal também para essa quarta e quinta-feira. A previsão mesmo do aviso meteorológico ela se insere para hoje e para amanhã, devido às altas temperaturas durante o dia. E os nossos meteorologistas na Secretaria de Estado, elas vêm acompanhando e fazendo esse monitoramento. Então, geralmente as previsões elas são mais exatas nos últimos 2 dias, nas últimas 24, 48 horas, para saber mais ou menos como é que isso vai acontecer. Então, a gente vem acompanhando. Às vezes ela pode chegar até os municípios da região, às vezes pode se dissipar, indo para Alto Mar ou em direção ao Costão da Serra, entre outras situações. Apesar de que as previsões não sejam tão precisas com antecedência, a Defesa Civil já se prepara para um fim de primavera e um verão com muita chuva. A gente tem os fóruns meteorológicos no qual meteorologistas se encontram, conversam e fazem uma estimativa de como vai ser esse final de ano, de como vai ser ao final dessa primavera e o início do verão. Existem algumas probabilidades, no qual se vem comentando e vem se falando que teremos muito calor e muitos temporais. Então, esta é
é uma forma de a gente já se preparar para acionar a comunidade, para levar mais segurança, se prevenindo com obras em outras partes do município também. E com tanta chuva pela frente, para a população valem as dicas. A gente sempre ressalta que o nosso maior bem é a nossa vida. Então, as pessoas que têm suas residências em locais, áreas de maior vulnerabilidade, áreas de risco, árvores próximas, em movimentos de massa, encostas de morro, sempre ficar atento ao redor da sua residência. Se essas árvores estão muito inclinadas, se não estão, podem solicitar uma vistoria via Defesa Civil, podem solicitar via FANCRI também uma verificação melhor de como está essa situação desses indivíduos arbóreos, olhar sua rede elétrica, veículos, colocar sempre em locais mais seguros. Em épocas de temporais, sempre ter bastante precaução com a parte elétrica das residências, retirar materiais da tomada, celulares, tablets, carregadores, evitar eletrodomésticos em tomadas, para que não cause um dano maior ou até um incêndio devido às descargas elétricas que acontecem principalmente nesses temporais. Quando alguém pega um bilhete com uma caligrafia ruim, difícil de entender, geralmente se diz que aquela letra parece com uma letra de médico. E parece mesmo. Mas aos poucos essa situação está mudando, já que muitos profissionais da área da saúde utilizam o computador para escreverem as receitas. E aí, as receitas são impressas e não tem mais problemas para decifrar o que está escrito. Dê uma boa olhada nessa receita médica. Você consegue entender alguma coisa? Não dá para entender. Não, eu acho que um caderno de caligrafia sairia muito bem para esse moço. Quando você vai comprar algum remédio, você passa numa receita, assim, é difícil? Já pegou receitas assim? E o médico falou assim, manda essa médica aí voltar para a escola, porque não tem. É porque a letra dela era meio tremidinha e era tipo código, sabe? Bem diferente do que é. Essa melhorou bastante, né? Olha, não tinha nada a ver. Que eu... Não, quantas pessoas conseguiram ler aquela? Letra de médico é mesmo difícil de entender. Quem nunca teve de decifrar essa letrinha para comprar um remédio ou fazer um exame? Lucinéia, conseguiu entender alguma coisa aí? Bem difícil. Bem difícil. A gente tem que tentar decifrar, não é? Sim, bem difícil mesmo. Tem que tentar, tem que ir por tato mesmo e tentar entender o que está escrito. Os farmacêuticos ajudam. Eles têm uma técnica para compreender o manuscrito médico. Mesmo assim, às vezes ficam em dúvida. Se a gente está em dúvida, né, nós trabalhamos em diversos profissionais, a gente tenta tirar a dúvida com o colega, né, e também a gente pode entrar em contato com o médico, né, para assim estar realizando a leitura da receita, né, a posologia, a dosagem e o modo que vai ser administrado para o paciente. Uma caligrafia ruim é normal e todo mundo pode ter, mas numa receita médica é um problema sério. Segundo uma empresa britânica voltada à área da saúde e tecnologia, quase 70% dos casos de erros em medicações acontecem por causa da incompreensão da receita médica. E comprar um remédio errado pode até levar à morte de uma pessoa. Se você pegar um paciente com uma infecção, por exemplo, que ele é resistente ao antibiótico A, e você deu antibiótico B, e lá na farmácia o balconista entendeu que é o A e não o B, ele vai estar tratando de uma infecção pelo qual não vai responder. Não é? E assim N outras possibilidades. A Cícera teve uma alergia no olho por causa de um remédio errado. Desempregada, teve que gastar mais comprando a medicação certa. Você fica desesperado quando você acorda de manhã. Você é acostumado a enxergar e acorda sem conseguir abrir o olho, só que o olho está aberto, está grudado. E ainda teve que gastar mais? Gastei 3 vezes o que eu gastei lá e pedi para eles ressarcir e eles não ressarciram. O Código de Ética do Conselho Federal de Medicina proíbe receitar de forma ilegível. Mas na correria do consultório, muitos médicos acabam escrevendo de uma forma que não dá para entender. A prescrição médica eletrônica veio para solucionar o problema. Com a receita digitalizada, não tem erro.
E agora, o que você achou? Você acha que assim dá para entender melhor? Agora, perfeito. Muito, muito melhor. Agora não tem erro, né? Não vai correr o risco de... Não, agora está nítido, bem nítido. Cerca de 80% dos médicos do estado de São Paulo já usam algum tipo de tecnologia nas consultas. Mas a adoção da prescrição eletrônica ainda está no começo no país. Continua no processo de regulamentação do Conselho Federal de Farmácia. A gente tem que ter essa ferramenta, já não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade mesmo. Infelizmente não são todos, não é uma realidade ainda brasileira, falando em termos de território nacional, que todos os colegas médicos tenham acesso a isso. Tem nesses grotões do Brasil, infelizmente isso provavelmente não será uma realidade. Mas as pessoas têm que entender que, se não tiver essa ferramenta, tem que ter o bom senso, você escrever legível, para que você possa atingir o objetivo daquela consulta perante o seu paciente. A seguir, reunião entre lideranças da região e o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina teve o objetivo de encaminhar soluções para que o projeto do Porto Seco saia do papel. Um novo tratamento que está sendo testado no Reino Unido vai permitir que as mulheres demorem 20 anos a mais do que o normal para entrar no período da menopausa. Por enquanto, as brasileiras não têm acesso à técnica e, por isso, utilizam vários métodos menos invasivos. A Eliane sempre foi assim, cheia de energia. Pratica atividade física e cuida bem da saúde. Há 3 anos começou a sentir ondas de calor e um suor excessivo. Eram os primeiros sintomas da menopausa. Quando começou, veio aquele calor que começa daqui, começa como eu estou agora, transpirando muito. Isso é momentâneo. Aí fica uns minutos e termina. Mas é quase que o dia todo, é um negócio que incomoda muito. A menopausa é um período difícil e inevitável que toda mulher passa entre os 45 e 55 anos de idade. Mas existem formas de melhorar a qualidade de vida durante essa fase. No Reino Unido, já é possível adiar a chegada da menopausa. Um tratamento médico retira partes do ovário, congela o tecido e reimplanta na pele da mulher anos depois. Essa técnica promete adiar o fim da menstruação em até 20 anos. A parte de produção de hormônio ainda está em estudo, a gente não tem nenhuma notícia concreta com relação a isso. Eles falam que o ano que vem vão publicar, né? Vamos aguardar e esperar que funcione realmente, que é uma nova alternativa muito importante. O procedimento deve chegar no Brasil no ano que vem. Por aqui, uma das técnicas usadas para acabar com os sintomas da menopausa é o implante de chip hormonal. Devolve à mulher hormônios importantes, como o estrogênio. Existem contraindicações também para o uso de hormônio bioidêntico, isso é muito importante a gente deixar claro. Quais são? Trombose, né, na família, ou histórico pessoal, histórico de câncer. Hoje, até as pacientes com câncer na família, a gente não contraindica mais. Mas câncer na própria pessoa, ela não pode usar esse tipo de hormônio. E algumas outras doenças mais complexas, reumatológicas e tudo mais, que tem que ser avaliadas uma a uma. A reposição hormonal não é indicada para todas as mulheres. No caso da Zumira, a indicação médica foi praticar atividade física. Você vê, hoje a gente já vem aqui, essa energia aqui da zumba, você já passa um outro dia totalmente diferente, alegre, né? Te levanta teu astral. Você estava me contando também que melhorou a sua saúde, você até perdeu peso. Perdi peso, sim, porque o que você viu como a gente pula aqui, né? Então a gente perde muita energia aqui, né? Muita adrenalina, a gente transpira muito, né?
O mau humor vai embora. O mau humor vai embora. Além do exercício, a alimentação é fundamental. Uma dieta rica em peixes e legumes pode atrasar a chegada da menopausa em 3 anos. Tem que consumir alimentos ricos em proteína, cálcio, ferro, magnésios. Então são os dos principais alimentos para a mulher nesse período, quando está entrando nesse período. E o peixe, legume, tudo isso é importante. Tudo isso, o que a mulher consegue encontrar na alimentação, assim, o que ela pode consumir? Peixe, né, porque é rico em ômega 3. A carne vermelha, principalmente, que é rica em ferro. E legumes. Tem o brócolis, legumes com aparência verde, verde escuro, que é rico em ferro também, em magnésio. São, assim, um dos principais alimentos. Para essa mulherada, a menopausa já chegou. E elas encontraram na academia uma forma de passar pelo fim da vida reprodutiva de uma forma saudável e feliz. É uma festa, então elas vêm para cá, é o nosso momento de se divertir, de se jogar, de esquecer os problemas, é o que eu falo para elas. Aqui não precisa saber dançar, o importante é se divertir. Então o psicológico com certeza melhora muito nesse aspecto. Agora o calor e a suadeira ficam por conta da aula. É só esse calor mesmo, eu não tenho mau humor, eu não tenho TPM, eu tenho assim uma atividade, eu ando muito também, acho que é isso que ajuda. Eu caminho muito, eu não uso quase carro, faço tudo muito a pé, né? E esse bairro aqui na Saúde é muita ladeira, então você sobe, desce, mas com isso acho que me ajuda também. Então, te aconselhou a continuar fazendo atividade física? Sim, sempre. Quanto mais eu puder, melhor. Principalmente musculação, que agora eu estou fazendo também. Uma nova reunião realizada no Paço Municipal Marcos Rovares entre lideranças de Criciúma e também o secretário de Estado de Infraestrutura discutiu possíveis encaminhamentos para que o projeto do Porto Seco saia definitivamente do papel. A reportagem é da jornalista Débora Correia. As discussões sobre o investimento no local conhecido como Porto Seco em Criciúma tiveram um novo capítulo nesta terça-feira. Algumas reuniões foram realizadas e o assunto avançou. Ontem pela manhã nós procuramos o presidente da SIC, o Moacir, o presidente do CETRANS e o presidente da Câmara, para nós dar encaminhamento sobre a audiência pública que aconteceu sexta-feira. Chegamos lá, saiu a ideia de nós ligarmos para o Gustavo, que é o gerente do DEINFRA, para que ele pudesse viabilizar uma conversa com o secretário de Infraestrutura que estava vindo para a região sul. Prontamente o Gustavo fez o contato e agendou para, no período da tarde, às 4 horas, 16 horas, nós estarmos na SIC junto com o secretário. Lá foi apresentado para ele, né, todo o projeto, toda a reivindicação daquela região. E aí nós tivemos a felicidade de, saindo da SIC de manhã, já fomos na prefeitura, conversamos com o prefeito encaminhou também a secretária Kátia. Lá a secretária pôde explanar muito bem aquela região, o que precisa, de que forma, né? E o secretário ouviu atentamente e pediu-nos um orçamento de tudo aquilo ali e que nós pudéssemos, então, numa segunda conversa, estar conversando novamente com ele para viabilizar, através do governo do estado, também uma contribuição para aquela região do Porto Seco. O investimento no Porto Seco foi um assunto levantado pelo vereador Edson Paiol, depois que ele foi procurado por empresários que querem instalar suas empresas na localidade. Mas, para isso, precisam de uma infraestrutura e melhor mobilidade. A discussão foi levada, então, para a Comissão de Obras da Câmara, composta por Paiol e pelos vereadores Salésio Lima, Dailton Feuser e Ademir Honorato. Dali a conversa evoluiu. Tivemos audiência pública com muita participação, né? Foi uma audiência pública muito boa, o conteúdo da audiência pública foi muito forte, né? Tiramos vários encaminhamentos. Ontem teve uma reunião no qual eu não pude ir, né? Mas teve uma reunião e fui muito bem representado pelo presidente da Comissão de Obras, né? Que lá representou os 4 vereadores da Comissão de Obras. E nós estamos assim, como diz o ditado, nós estamos com sorriso de orelha a orelha, né? Porque nós
nós vimos aquela luz que estava no final do túnel, ela já está no meio do túnel, né? E nós estamos quase trazendo ela para fora do túnel. Segundo o presidente da Comissão de Obras da Câmara, na reunião com o secretário de Infraestrutura do Estado, o Estado e o município se mostraram à disposição de auxiliar com os investimentos. Olha, desde o primeiro momento, onde o vereador trouxe para a Comissão de Obras, o vereador Paiol, o vereador Feuser e o vereador Ademir foram muito felizes como nós abraçamos e levamos para os 17 vereadores. E ontem nós tivemos uma conversa muito boa com o prefeito, tanto que ele encaminhou a secretária de obras para lá, e lá nós sentimos a possibilidade de nós, então, estar concretizando aquilo. Até porque a secretária já se comprometeu que a capa asfáltica ela iria fornecer através da prefeitura. Então, já ficou muito bom, o secretário escutou isso, né, o secretário do Estado, o Carlos, e nós ficamos muito felizes, porque a conversa foi muito boa e produtiva. Segundo o parlamentar, já existe um projeto das obras de infraestrutura no Porto Seco, mas é antigo. Por isso, algumas adequações precisam ser feitas e o orçamento revisto. Acho que só tem que adequar, né, os valores, porque os valores foram feitos aí num outro período, então tem que ser colocado em dia, para depois estar apresentando novamente para o secretário e ver a possibilidade do governo do Estado estar participando ativamente naquela região. Também foi discutida a rótula que dá acesso lá para Inçara, para o município de Inçara, que ela está com uma inclinação muito forte quando os caminhões fazem a curva, perderam muitas cargas, então foi colocado para o secretário também, e ele ficou atento, e o Gustavo também, que é o representante dessa área aqui na região sul, também ouviu, e nós vamos ficar aguardando que isso se concretize. Agora o grupo deve realizar novos orçamentos e seguir as reuniões para viabilizar as obras. Ficou com o presidente do sindicato, o Piuco, para ele analisar todo esse ponto de valores, para depois estar marcando uma outra conversa. Mas a comissão não vai parar por aí. Esses 4 vereadores e mais os 17 que estão junto aí, estão imbuídos em tirar, como diz o vereador Paiol, arrancar o sapo que está enterrado lá. Mas nós estamos juntos e vamos até o fim agora. A seguir, as notícias do Tigre, que no sábado vai para o tudo ou nada contra o São Bento de Sorocaba. Continuam as obras de revitalização do Parque Centenário na região do Paço Municipal. A intenção é disponibilizar o local ao público em janeiro do ano que vem. A terceira etapa das obras do novo Parque Centenário, que deve ser denominado Parque Municipal Prefeito Altair Guide, iniciaram nesta segunda-feira. A autorização foi assinada pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. A previsão da prefeitura é de que o novo parque seja entregue aos moradores no dia 6 de janeiro de 2020, durante as comemorações alusivas aos 140 anos de Criciúma. A obra tem um investimento total de R$ 4 milhões, com recursos que vêm do governo federal via Ministério do Esporte e da Administração Municipal. Um pouco diferente dos outros parques da cidade, o Parque Centenário terá como foco a parte esportiva. A obra consiste em 4 etapas, sendo que a primeira foi a construção de 2 quadras poliesportivas e uma ciclovia, além da ampliação da pista de caminhada e dos estacionamentos. Já a segunda etapa teve a criação de novos caminhos e a recuperação das calçadas, junto com o cercamento do parque. Com o avanço das 2 primeiras etapas, se inicia a terceira fase, que abrange a revitalização do monumento às etnias e a troca da iluminação já existente por lâmpadas de LED. Favorecido na rodada que começou na segunda-feira, o Tigre, que vibrou com as derrotas de Londrina e Vila Nova, adversários diretos na luta contra o rebaixamento, agora se concentra para fazer a sua parte, vencer o São Bento de Sorocaba no sábado. O olhar desconfiado do presidente Jaime da Alfarra parece questionar: será que o Criciúma irá aproveitar os excelentes resultados paralelos da rodada? As derrotas de Londrina e Vila Nova deixaram o Tigre mais vivo do que nunca na Série B. Porém, o grande ponto de interrogação questiona: será que o Carvoeiro vai fazer a parte dele? Acho que todos os jogos que teve até agora está nos ajudando
Só que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? Não adianta a gente ficar torcendo pelos outros e chegar aqui dentro de casa e não fazer o resultado. Então vamos trabalhar durante esses dias que antecedem a partida para que quando a gente chegar no sábado nós possamos fazer uma grande partida. Porém, não há como negar que o empate em Floripa e a derrota dos adversários diretos deram um novo ânimo ao time e também à torcida. Foi muito bom, né? Acho que ninguém de fora acreditava, né, que a gente ia conseguir aquele resultado. E aquele resultado veio para nos dar muita força, né? Acho que a gente tem que acreditar até o último minuto, porque a gente sabe da qualidade que a gente tem, sabe que as coisas não vêm acontecendo dentro do campo, mas se a gente se doar, suar ali dentro do campo, como a gente fala, suar sangue, os resultados vão vir. Então, sábado contra o São Bento, focar totalmente nessa partida para que quando a gente entrar lá, nós possa ir em busca do resultado do começo ao final. Momento delicado, que para Marlon poderia ter sido evitado se o Tigre não tivesse desperdiçado tantos pontos bobos, principalmente dentro de casa. Então, né, nós conversamos várias partidas, né? Teve um empate contra o Brasil, que a equipe jogou muito bem, contra o Vitória também, mas os resultados não vieram, né? Acho que a gente a equipe ali sente um pouco, né, a pressão, que a gente tem também vários jogadores novos, né, que acho que ainda não passaram por isso, mas nós mais experientes tem que passar tranquilidade para os mais novos, né? E a gente sabe que agora a gente tem uma partida que só a vitória nos interessa, né? Acho que não tem outro resultado. Então vamos passar tranquilidade para os mais novos. Para quem os professores escolheu, os 11 para entrar ali, tem que entrar e se dar o máximo lá dentro, porque a gente tem que conseguir o resultado a qualquer momento. E para superar essa fase difícil, novamente o torcedor foi convocado. Então, né, o que a gente vem falando, né? A gente pede mais uma vez a compreensão do nosso torcedor, sabe que é um torcedor apaixonado, né? Eu já vi vários anos aqui, eu sei como é o nosso torcedor, e a gente torce para que ele compareça no sábado, porque ele possa nos empurrar, que a gente sabe que ele possa ser o nosso 12º jogador, que eles vão nos ajudar muito lá da arquibancada, né? E a gente peça que ele compareça, e a gente tem que fazer o nosso papel também dentro de campo, né? Eles comparecendo, a gente tem que entrar lá, tem que se doar ao máximo, e como sempre o Vanderlei pede para nós, né? Tem que arrancar a vitória do São Bento, porque a gente sabe que o São Bento é uma grande equipe, vem aqui em busca também do resultado que eles precisam também, mas aqui dentro de casa a gente tem que se impor. Mas o lateral Carvoeiro alerta, o São Bento também sonha em fugir da Série C. Vai ser um confronto decidido na paciência e na dedicação extrema. E o pior disso tudo é que não há mais gorduras a serem queimadas. Se perder, o Tigre inevitavelmente será rebaixado. Com certeza, né? A gente vem conversando muito sobre isso, né? Que a gente tem que conseguir a vitória, né? Acho que não tem outro resultado que a gente comenta que não seja a vitória. Mas a gente tem que ter, como eu falei, tem que ter muita cautela, muita inteligência para jogar, porque assim como o gol pode sair no começo, o gol pode sair também no final. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.